E é com um ótimo momento que temos de congraçamento e de início do primeiro congresso estadual da CSB de Minas, que eu dou bom dia a todos, inclusive dentro desse processo de retirada de direitos é fundamental essa mobilização de vocês e entendo que sem formação política a gente se deforma dentro desse processo. Então, eu aproveito essa oportunidade para agradecer a presença de cada um que se dispôs do seu tempo, de toda a sua disponibilidade para fazer essa atividade, não só de formação política, mas principalmente participando de um congresso para dirimir os rumos da CSB em Minas Gerais. E é fundamental que, a partir desse processo de tomada de formação e qualificação política e de todos os subsídios e ferramentas oferecidos pela CSB, vocês possam usufruir de forma com que vocês cheguem preparados junto às suas bases. Então, é um prazer estar com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Wendel Pinheiro, sou historiador, atuo na Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini e estou na parceria com o nosso Antônio Neto, com o nosso Cosme, nosso secretário de formação aqui do Sindical da Central dos Sindicatos Brasileiros, nosso Alessandro Rodrigues, e a gente vai seguindo na determinação de formar os nossos quadros, até porque a gente considera que a história não é um processo estático. A história ela dialoga o tempo todo com os fatos presentes e oferece azimuts, perspectivas para as agendas alvissareiras e pelas quais nós, enquanto componentes da classe trabalhadora, temos que defender em prol dos nossos direitos sociais e históricos. Então, eu vou passar de forma muito rápida, o tempo é muito exíguo, dois conceitos que eu sempre abordo na maioria das atividades de formação política, se dão a partir de dois pensadores, dois quadros intelectuais. Um da literatura, que é o Máximo Gorki, na virada do século XIX para o início do século XX, onde em muitas das suas obras na literatura russa ele sempre abordava sobre a realidade do movimento operário da Rússia, inclusive sobre o processo autocrático, do reinado do czar Nicolau II, e ele trata o seguinte: a nova cultura começa quando o trabalhador e o trabalho são tratados com respeito. Ou seja, não há como seguirmos um avanço de um processo civilizatório, não há como prosseguirmos a possibilidade de ter uma sociedade mais justa se não for colocado o papel de centralidade do trabalhador, com as suas demandas, com os seus anseios, com as suas aspirações, na defesa de dignidade, de justiça social e de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Então, dentro dessa perspectiva, Máximo Gorki falava que a condição sine qua non para que houvesse uma possibilidade de um avanço civilizatório, de uma nova cultura, seria a partir da centralidade do papel do trabalhador dentro desse processo. A outra frase, feita por um grande intelectual comunista, inclusive autor da teoria da hegemonia, um grande quadro que inclusive merece ser muito bem estudado, chama-se Antônio Gramsci. Inclusive ele foi perseguido pelo fascismo de Benito Mussolini. E dentre as suas reflexões, inclusive, que resultariam não só no Caderno do Cárcere, mas também em obras como Os Intelectuais e a Formação da Cultura, entre outras, ele aborda o seguinte: todos os homens no mundo, na medida em que se unem entre si em sociedade, trabalham, lutam e melhoram a si mesmos. Ou seja, uma coisa é eu ter a consciência de que a realidade atual da qual estou vivendo, com a perda dos direitos a partir da terceirização já sancionada, a partir da reforma trabalhista que faz com que as relações de trabalho estejam voltando praticamente àquilo que era na Primeira República. Então, uma coisa é o trabalhador ter a consciência da precarização dos seus direitos sociais. Outra coisa é quando os trabalhadores se unem para transformar esse processo de perdas de direito e conseguem avançar na obtenção dos seus direitos históricos e, principalmente, ele não só vai avançar na melhoria das condições de vida dele próprio, mas na construção da sua consciência enquanto ator social e, ao mesmo tempo, na construção da consciência coletiva. Então, isso se torna fundamental. Se pelo menos até o final da minha atividade básica vocês tiverem o mínimo de consciência do processo histórico e do papel que vocês têm de centralidade como atores sociais, históricos e políticos, eu acho que eu tenho cumprido o papel, até por conta que vocês têm que repassar parte daquilo que a gente ministra, com todas as atividades,
para a base de vocês. Não adianta a CSB fazer todo o esforço, com toda a estrutura para que vocês possam ter todos os ferramentais necessários, se vocês não transmitem para as suas bases a partir da realidade que vocês vivem. Bom, normalmente eu sempre coloco como objetivo do curso alguns itens, alguns vetores essenciais. No primeiro, eu sempre coloco que o objetivo é promover o maior preparo político e ideológico de cada liderança sindical para os embates existentes com outras forças do movimento sindical ou como posicionar diante da conjuntura política existente. Ora, tivemos um golpe parlamentar judiciário em 2016. Dentro desse golpe, com o governo de lesa pátria, temos constantemente a perda de direitos, incluindo a PEC 55, a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, a terceirização, agora na boca do gol, a reforma da Previdência. Qual é a posição dos companheiros que fazem parte da CSB? Então é fundamental que o ferramental na formação política no campo da história seja capaz de subsidiar meios para que vocês estejam com argumentação suficiente, ao mesmo tempo para analisar e colocar junto às suas bases o que elas podem, a partir desse cenário, lutarem pelos seus direitos. Então, a partir do conhecimento do processo histórico e das linhas gerais que a CSB defende, é fundamental que vocês transmitam isso para as suas bases e façam com que as suas bases reflitam e, ao mesmo tempo, se mobilizem, porque é fundamental. O outro ponto, fazer com que o cursão tenha o mínimo conhecimento, a partir de sua realidade e vivência, como o processo histórico brasileiro ocorre e como ele interfere na vida diária dos trabalhadores. Então é isso que eu estou falando. Temos várias pautas na ordem do cenário político brasileiro e é fundamental que os dirigentes sindicais, a partir do seu preparo, a partir das suas lutas, possam, acima de tudo, com esse ferramental, poder travar essas lutas junto ao seio das suas bases, dentro das federações, nos sindicatos e assim sucessivamente. E, por último, destacar pontos essenciais no campo da história social e da história política, e principalmente levando em destaque o papel do movimento sindical brasileiro e dos setores mais avançados da sociedade brasileira. E é por isso que eu denomino como história do movimento progressista brasileiro, porque o movimento sindical ele não vai estar em si mesmado por ele mesmo, mas ele vai estar em contato com os setores do movimento comunitário, do movimento estudantil ou com amplos setores avançados da sociedade brasileira, e o movimento sindical vai colocar as suas pautas, sejam as imediatas de demanda dos trabalhadores, ou seja, às vezes, em nível geral, num projeto de nação voltada aos trabalhadores. Então, geralmente, nessas atividades de formação política, eu pontuo de forma com que as pessoas, dentro desse processo histórico, saibam que elas são agentes sociais, né? Ao mesmo tempo, eles são portadoras de uma agenda política e, por conseguinte, sendo detentoras dessas agendas, elas podem implementar o seu projeto a partir das suas lutas cotidianas. Bom, e geralmente nas abordagens das palestras, eu ministro alguns pontos. Quando é uma atividade ideal, a gente faz a trajetória das mobilizações populares, desde o período colonial até o período da Nova República, que se encerra em 2016, e que hoje, aí é uma concepção que não encontra divergência, tem várias divergências no campo historiográfico, mas pelo menos o que há de consenso é que estamos no processo de transição, sabe-se lá, para que nova etapa dentro da República Brasileira. Então, normalmente, quando eu sintetizo, eu coloco a Primeira República de 1889 a 1930. Como é que o movimento sindical brasileiro vai atuar diante de um processo tardio de industrialização? Como é que essa classe operária brasileira vai se mobilizar face à transição do trabalho escravo, que até então era bastante hegemônico no Brasil do século XIX, para um processo lento de industrialização e, ao mesmo tempo, de acréscimo e também de consolidação do movimento operário brasileiro.
Como é que esses trabalhadores vão lutar pelos seus direitos? Esse diálogo com o poder público vai ter um relacionamento de bom trato ou vai haver uma grande repressão institucionalizada do Estado brasileiro dentro desse período? Então, são elementos que normalmente debatemos sobre o período da Primeira República, onde as relações de trabalho são extremamente precarizadas e os direitos sociais, quando existem, são pontuais. E dependendo do grau de mobilização de uma categoria ou outra, porque os direitos sociais nesse período não são universalizados. Esse é o primeiro ponto. Depois você tem a Era Vargas. A Era Vargas tem um potencial muito grande, onde as questões sociais são vistas como política de Estado, onde o movimento sindical ele é reconhecido como um ator político preponderante. Volta e meia, muitos historiadores, principalmente alguns liberais, outros trotskistas, outros que nem sempre concordam com a Era Vargas, dizem que o governo da Era Vargas queria manipular os sindicatos, controlar os sindicatos, manipular a vontade da classe trabalhadora. Não. Pelo contrário, há estudos hoje que comprovam de forma muito clara, e é nesse aspecto que a gente coloca em nossas atividades de formação política, que o governo da Era Vargas, a partir de toda a experiência e demandas do movimento operário, mais a tradição na ampliação dos direitos sociais, não apenas no Brasil, nas lutas do movimento operário, mas também pelos avanços a nível internacional e as próprias convenções da OIT baseariam e norteariam o governo Vargas na conquista dos direitos obtidos pela classe trabalhadora. Então, é um marco preponderante, inédito na história do Brasil, a efetivação das questões sociais, do reconhecimento do movimento sindical como ator social e político preponderante. Depois desse processo, temos a experiência democrática, de 1945 a 1964. Nesse período você vai ter uma ampla mobilização, uma ampla efervescência dos movimentos sociais. Como esses movimentos sociais, de fato, e isso inclui o papel muito proativo do movimento sindical, você vai ter a necessidade desses sindicatos, diante das suas demandas, se unirem até chegar à existência de pactos intersindicais e a formação do Comando Geral dos Trabalhadores como algo avançado e a primeira experiência efetiva de uma central sindical no Brasil, principalmente no início dos anos 60, onde teríamos, ao meu ver, o processo maior de democratização da participação das decisões políticas do Brasil e que seria abreviado de forma rotunda, com uma ruptura muito grave a partir do golpe civil-militar de 1964. Então, esse processo é rico, de ampla experiência para o conjunto da classe trabalhadora. Depois, temos o regime autoritário civil brasileiro, ou civil-militar. Esse período do regime ditatorial é caracterizado pela ampla restrição, ampla perseguição do movimento sindical brasileiro, principalmente com a existência da legislação antigreve ou de medidas de intervenção nas centrais sindicais, nas federações, nos sindicatos, e assim sucessivamente. Vai ser o período onde as principais lideranças sindicais perderão seus direitos políticos, conseguidos atos institucionais, e ao mesmo tempo você vai ter, depois, dentro desse processo do final do regime ditatorial, a existência de novos atores do movimento sindical. E, por fim, a nova república, os desafios na constituição dos direitos dos trabalhadores através de uma Constituição Cidadã criada em 1988 e a demanda das centrais sindicais na defesa dos direitos dos trabalhadores e a fundação da CSB nesse processo em 2012 e o crescimento da qual cada um de nós somos partes presentes e preponderantes dentro desse processo. Então, dentro das abordagens da minha formação política, em síntese, eu toco esses elementos. E é claro que é algo muito complexo e que demanda tempo, demanda ao mesmo tempo a dedicação, a leitura de cada um de vocês, mesmo com vocês estando empenhados nas suas tarefas junto às bases. Mas é fundamental o preparo de vocês no âmbito do processo histórico e daquilo que a CSB pensa na defesa dos trabalhadores. Bom, então, a primeira síntese é como é que se daria
as relações de trabalho no âmbito da Primeira República, a partir do golpe da República de 1889, que já é ponto praticamente consensual entre os historiadores. Então, a primeira etapa no processo da relação de trabalho no golpe da República é que vamos ter um processo incipiente de industrialização que contribuiria para o atraso da formação de um movimento operário devidamente organizado. Vários historiadores, como Sidney Chaloub, José Murilo de Carvalho, a própria Ângela de Castro Gomes, entre outros, abordam justamente o quanto esse movimento sindical brasileiro, mesmo atrasado e ao mesmo tempo sem a capilaridade nacional, tentaria se representar, ainda que de forma precária, nas suas demandas frente aos desafios que se encontravam na implementação dessa nova república. Haviam setores amplamente progressistas, embora minoritários, que defendiam o republicanismo radical e que defendiam, no alvorecer dessa existência da nova república, a ideia de democratizar os direitos sociais na república para o conjunto da classe trabalhadora. Era um pensamento, por exemplo, de quadros como Lopes Trovão ou Silva Jardim, e assim sucessivamente. E, por sua vez, os positivistas sociais, tais quais quadros do porte como Júlio de Castilhos, como um dos grandes quadros, entre outros afins do Partido Republicano Rio-Grandense, defendiam, por sua vez, que dentro da possibilidade de uma sociedade avançar o seu marco civilizatório rumo ao Estado positivista, era fundamental que os trabalhadores tivessem os seus direitos sociais, a existência de um salário mínimo, de uma jornada de trabalho e de direitos capazes de promover a dignidade desse trabalhador. Então, já nesse período, você já tem uma certa discussão sobre de que agenda seria construída as demandas da classe trabalhadora. Se era a partir de um Estado que promovia direitos sociais aos trabalhadores, numa república que pudesse estar voltada aos trabalhadores, ou se esse novo Estado liberal surgido a partir do golpe da República efetivaria ou não. Já se esboçava naquele momento o surgimento de grupos e partidos operários de duração efêmera na década de 1890, sob forte influência dos valores positivistas. É fato que os partidos operários que surgiam naquele momento eram partidos localizados, geralmente no âmbito do Rio de Janeiro ou em São Paulo, de duração efêmera, porque eram organizações que, na verdade, não tinham solidez organizativa, não tinham organicidade, e, ao mesmo tempo, eram organizações que, mesmo com a intenção voltada para a classe trabalhadora, não tinham o reconhecimento da política formal, institucional, das oligarquias que ora mandavam nesse processo da nova república, principalmente dos ex-monarquistas, escravocratas, que não atendidos em suas demandas, principalmente com a Lei Áurea, se tornaram republicanos de última hora. Então, esse fato é muito importante para entender o grau de demandas dessa nascente classe trabalhadora e o tamanho das lutas que esses trabalhadores teriam face aos desafios dessa nova república que ora surgia. E em 1890 você já tinha um censo com a existência de 14 milhões de brasileiros. Desses brasileiros, quantos realmente estavam inseridos no movimento operário? Quantos estavam realmente cumprindo a sua missão? Então, a partir desse processo, você vai ter uma definição daquilo que seria um novo país. Um país, querendo ou não, ele vai se reger a partir de uma Constituição, onde vai efetivar deveres, direitos do cidadão, a forma como o país vai se organizar, como é que ele vai gerir as suas finanças, e assim sucessivamente. E a Constituição de 1891 praticamente não reservou nada em matéria de direito social. Absolutamente nada. Por exemplo, a gente vê na Constituição de 1988 vários apontamentos no âmbito dos direitos sociais, principalmente no artigo 7º e no artigo 8º. Aqui não. Aqui na Constituição de 1891, você não tinha nada que pudesse assegurar ou salvaguardar o direito mínimo para os trabalhadores. A única exceção naquele período vai começar no Rio Grande do Sul, a partir de uma Constituição estadual em 1891, onde você vai ter, entre outros elementos, a liberdade do exercício do trabalho,
a liberdade também com que o trabalhador, o operário, pudesse não ser discriminado e ganhar, ter os mesmos privilégios de um funcionário público, o que era, na verdade, um grande avanço. Por exemplo, se um funcionário público tinha direito à aposentadoria, esse operário deveria ter o direito à aposentadoria, não poderia ser discriminado. Se esse funcionário público tinha direito a um salário, um provento, o trabalhador, o operário, deveria ter o direito ao mesmo provento. Então, você tem um grande avanço nas relações de trabalho nessa primeira experiência na Constituição de 1891 no Rio Grande do Sul, a partir da atuação de Júlio de Castilhos dentro desse processo. Bom, e a ideia que o Júlio de Castilhos tinha, inclusive na proposição dessa Constituição, se baseava a partir dos princípios do positivismo social, que se baseava num Estado forte, num Estado centralizado a partir do ideal de monocracia, mas, ao mesmo tempo, esse governo não deveria ser genuinamente autoritário, mas sim com seus governantes preparados com a devida formação intelectual e baseados nos valores da ciência para promover o avanço civilizatório, né? E, ao mesmo tempo, refletindo-se esse avanço civilizatório na sociedade, democratizando o acesso dos direitos sociais ao conjunto dos trabalhadores. Então, essa proposição desse Estado positivista defendido por esses quadros do Partido Republicano Rio-Grandense, liderados por Júlio de Castilhos, e que a partir dessa Constituição Estadual de 1891 seria o primeiro marco na história do Brasil na defesa dos interesses da classe trabalhadora. Bom, aí vocês estão vendo aqui na fotinho, primeira imagem aqui, não estava, aqui ó, aqui vocês estão vendo esses oligarcas, essas lideranças, opa, já está pulando? Pulou bastante. Bom, vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem, né, o conjunto de trabalhadores, de lideranças, aliás, o conjunto de lideranças oligarcas, militares, aqui nessa, onde eu estou apontando, é nada mais, nada menos que o próprio Prudente de Moraes, você vai ter o Deodoro da Fonseca, você vai ter o Floriano Peixoto, as lideranças oligarcas, com o objetivo de simplesmente, a partir de uma perspectiva liberal, nada mais, nada menos, de não trazer nenhum direito ao trabalhador. Já na outra ponta, você tem nada mais, nada menos que o Júlio de Castilhos, onde implementaria, na primeira etapa, a ideia de uma Constituição, onde, dentre os elementos presentes nela, estariam os direitos dos trabalhadores. Pode falar, meu querido. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, então, como é que teríamos, dentro desse processo de surgimento, de fato, do movimento sindical, o contingente e o quantitativo de trabalhadores no Brasil comparado com a Europa? A Europa, você já tinha um processo bastante avançado com a experiência das duas etapas da Revolução Industrial e, ao mesmo tempo, com as lutas travadas pelos trabalhadores, de uma ampla organização deles nos seus sindicatos e, ao mesmo tempo, em tempos posteriores, até em organizações político-partidárias. Na França, meados da década de 1850, e aí você já tinha passado a Comuna de Paris, já tinha passado, inclusive, as produções intelectuais de quadros como Karl Marx e Friedrich Engels, como, por exemplo, o 18 Brumário, o Manifesto Comunista, já em 1848, já nesse período na França, em meados da década de 1850, você tinha nada mais, nada menos que 4,5 milhões de trabalhadores. Na Inglaterra, por sua vez, que já tinha passado pelo movimento ludista, com amplo protesto dos trabalhadores, da forma como estava sendo gerida o processo de industrialização e de gradual exclusão daqueles trabalhadores e de precarização das relações de trabalho, e depois passando pelo movimento cartista, com as reivindicações dos trabalhadores junto ao parlamento inglês, você já tem a possibilidade, em 1867, na Inglaterra, ou seja, 3 anos depois de surgir uma primeira organização internacional que pudesse unir esses trabalhadores, você teria a existência de 800 mil trabalhadores sindicalizados. Enquanto isso, no Brasil, em o seu incipiente e atrasado processo de industrialização, você tinha 55 mil operários em 1890. Um contingente muito ínfimo diante da população brasileira
que era acima de 14 milhões de brasileiros. Não constituía mal 0,3% de todo o contingente da classe trabalhadora brasileira. E, ao mesmo tempo, chegaria ao patamar de 275 mil em 1920, ou seja, não chegava a 2% da população brasileira o contingente de trabalhadores inseridos no movimento operário. Então você vai ter as experiências rápidas, como vocês estão vendo, da representação dos trabalhadores com a Primeira Internacional. Em 1864, é a primeira experiência pela qual os trabalhadores vão se unir em pautas em conjunto, a partir das experiências que cada grupo de trabalhadores de determinados países vão passar uns para os outros. E essa primeira experiência da Associação Internacional dos Trabalhadores, em 1864, vai terminar em 1872. Você vai ter, dentro desse processo, a divisão interna entre os setores tradicionais à esquerda e os setores anarquistas. E aí você vai ter o rompimento dos anarquistas a partir da expulsão deles da Primeira Internacional. Você vai ter a formação da Segunda Internacional, já em 1889, por Engels e por representação de delegados de 20 países. Você vai ter, dentro dessa internacional, o processo inédito da participação dos partidos políticos europeus voltados à classe trabalhadora. E você vai ter a experiência da Terceira Internacional, já em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, onde você vai ter a representação de trabalhadores associados aos partidos comunistas. Aí seria a Terceira Internacional, a Comintern. Normalmente, eu enfatizo muito nos cursos que eu dou e o porquê que essas internacionais surgem como meio de unificar o conjunto das demandas e das pautas dos trabalhadores. Mas, como não temos tempo, temos que tratar de uma forma objetiva o que era a classe trabalhadora, como ela se organizava no Brasil, e os ganhos na era Vargas e os desafios para o século XXI. Bom, então, dentro desse processo, você tem quase 5 décadas depois da criação da Primeira Internacional, em 1864, você tem a criação da Central Operária Brasileira, né? A COB, 1907. Você tem a primeira tentativa de unificação dos trabalhadores brasileiros, ainda que a organização fosse precarizada, na luta pelos seus direitos, né? Você teria a presença de um setor que defendia a necessidade de representação dos trabalhadores no Congresso Nacional para efetivar legislações de interesse dos trabalhadores. Aí esses setores eram considerados os reformistas, ou apelidados como amarelos, e você também tinha os setores que defendiam a organização direta em sindicatos por demandas meramente econômicas, não concordando com o sistema capitalista e negando a luta política. Seriam os sindicalistas revolucionários ou anarco-sindicalistas. É claro que você teria a representação dentro do movimento sindical de positivistas sociais, você teria sindicatos cristãos, mas eram minoritários face à existência dessas duas correntes. E dessas duas correntes você teria o protagonismo dos setores anarquistas no decorrer da Primeira República, principalmente nas décadas de 1900 e 1910. E, ao mesmo tempo, os partidos locais voltados aos interesses da classe trabalhadora, como eu falei anteriormente, não teriam ampla duração diante da sua falta de organicidade, diante da dificuldade da comunicação desses operários diante de um país continental como o Brasil. Vocês têm que imaginar o Brasil da década de 1900, de 1910, que você não tinha Facebook, você não tinha site, você não tinha possibilidade de ter lideranças sindicais voando de um lado para o outro, com aquele período onde a comunicação era precária, onde o deslocamento dos trabalhadores era precário. Então, era o esforço de quadros isolados do Rio de Janeiro, São Paulo, e quando muito de alguns polos no Brasil que tinham uma mínima organização. Você vai ter uma multipolarização maior do movimento sindical na Primeira República já na década de 1910. Bom, então você vai ter ao mesmo tempo o refluxo do movimento operário de 1908 até 1912, quando há a retomada da mobilização dos trabalhadores, culminando com o segundo Congresso Operário Brasileiro em setembro de 1913. Se a gente tinha a existência da COB, da Central Operária Brasileira, já em 1907,
o que vai acontecer? Isso vai amedrontar os setores do Estado brasileiro que encaram a questão social como caso de polícia. Inclusive, né, naquele congresso estadual em Goiás, né, fui bastante questionado, o Neto deve se lembrar, falando sobre que os trabalhadores, na verdade, não tinham seus direitos salvaguardados, a Era Vargas foi período de manipular e bererê e barará. E, no entanto, essas pessoas que perguntaram esqueceram que os trabalhadores foram perseguidos por leis como a Lei Adolfo Gordo, em 1907. O que dizia a Lei Adolfo Gordo naquele período? Que todos os trabalhadores de origem estrangeira que causassem ameaça à ordem nacional através das greves seriam automaticamente expulsos do país. Então você começa a quebrar todas as lideranças sindicais, por exemplo, em São Paulo, anarquistas que eram italianos, espanhóis, no Rio de Janeiro, portugueses, e aí você começa a ter um esvaziamento. Como é que eu vou recuperar, Neto? E gerar e gestar novas lideranças. Vai durar um tempo para você gestar a partir das lutas cotidianas até surgir uma nova geração. E é a partir de idas e vindas que você vai ter o surgimento do segundo Congresso Operário Brasileiro, 6 anos depois, em 1913. E é dentro desse processo que se constrói as lutas da classe trabalhadora, suas demandas específicas, né, contra a jornada abusiva no mundo do trabalho, a jornada de trabalho, contra o assédio moral, ao mesmo tempo contra o trabalho desigual a crianças e adolescentes, né, muitas vezes a irregularidade no âmbito do pagamento dos proventos dos salários aos trabalhadores, da remuneração, enfim, você tem casos concretos reais, onde as organizações sindicais que tinham maior capacidade de galvanizar a luta, de se mobilizarem, seriam automaticamente os sindicatos que conseguiriam leis pontuais para suas categorias, né? E o movimento operário, a partir desse processo, passa a se nacionalizar. Vale atentar que a Lei Adolfo Gordo, segundo o historiador Cláudio Batalha, da Unicamp, conseguiu nada mais, nada menos que tirar do Brasil, só naquele ano de 1907, mais de 300 lideranças sindicais. Ora bola, naquele período do Brasil, da década de 1900, era liderança pra caramba. E como é que eu vou começar a ter novas lideranças? Então, é a partir do processo de idas e vindas, dos refluxos e dos avanços do movimento sindical, que você vai ter as lutas históricas da classe trabalhadora brasileira, que pouco a pouco vai construindo a sua consciência de classe. O movimento sindical começa a nacionalizar, você vai ter aqui as imagens do primeiro Congresso Operário, do COB, em 1906, o terceiro Congresso Operário Brasileiro em 1920, e a greve operária característica no Brasil já na transição da década de 1910 para 20. Tá, gente? Ao mesmo tempo, você, na verdade, tinha na Primeira República a ausência de direitos sociais sistematizados para os trabalhadores. A questão era a seguinte na Primeira República. Sindicato que tivesse maior capacidade de organização de luta, eram aqueles que geralmente tinham direitos pontuais para a sua categoria. Você não tinha direitos sociais universalizados como você teve a partir da Era Vargas, né? Você vai ter, na verdade, a visão das oligarquias, de que as questões sociais são vistas como caso de polícia, não como questões de política de Estado, e ao mesmo tempo você vai ter, mediante a precarização das relações de trabalho, as greves gerais, como a de São Paulo em 1917, Rio em 1918, Bahia em 1919, além de mobilizações em estados como Pernambuco. Você vai ter também mobilizações no Rio Grande do Sul, só que no Rio Grande do Sul, como você tinha governos positivistas e mais avançados, como que aconteceu com Júlio de Castilho e mais tarde com Borges de Medeiros, você vai ter um governo dialogando com a classe trabalhadora, efetivando as demandas que a classe trabalhadora coloca. Então, a partir desse processo, você vai ter uma pulverização maior do movimento operário no Brasil. Então, quais são as legislações que vocês vão ter dentro desse período, ainda no âmbito da Primeira República? Você vai ter a Lei dos Acidentes de Trabalho de 1919, a Lei
a Lei de Férias de 1925, a criação do Conselho Nacional do Trabalho em 1923, só que esse Conselho Nacional do Trabalho era apenas na aparência, mas na sua prática de proteção ao trabalho era nulo. Até porque, na verdade, as questões das relações de trabalho não eram vistas da forma como vemos modernamente, a partir da perspectiva varguista da valorização dos direitos sociais. Bom, e aí dentro dessas derrotas consecutivas do movimento operário, você tem o refluxo do movimento anarquista e, ao mesmo tempo, a criação de novos atores, incluindo a presença dos comunistas no movimento operário. Já havia ocorrido a Revolução Russa Vitoriosa em 1917 e a criação do PCB dentro desse ínterim. Vou passar aqui. Passado toda essa crise das oligarquias e, ao mesmo tempo, a Revolução de 1930, que asseguraria a presença de Vargas no comando político do país, você vai ter uma série de medidas. Estou passando aqui as fotos porque o tempo é muito exíguo e eu quero colocar, a partir da reflexão daquilo que aconteceu de imediato na era Vargas, o pensamento, no âmbito da história comparada, o Brasil de hoje na qual nós vivemos. Enquanto temos um presidente venal, golpista, que simplesmente retira todos os direitos históricos de uma tacada só, no governo Vargas foi diferente. As questões sociais foram vistas como prioridade. Mal ele assumiu, em 24 de outubro de 1930, o que ele me cria? Logo em novembro, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O ministério considerado como o Ministério da Revolução. E as questões sociais são vistas de forma prioritária como política de Estado. Isso é importante para, inclusive, os nossos amigos que estão conversando, batendo papo, porque é uma questão inerente do dia a dia de vocês. É uma questão fundamental para que vocês possam lutar para os trabalhadores. Tivemos governantes preocupados com a ordem social voltada à classe trabalhadora. Isso daria com o governo Vargas no Brasil, de forma pioneira, inclusive até antes de quadros como Cárdenas no México, antes de quadros como o próprio Juan Domingo Perón na Argentina, que embora trouxe muitos direitos sociais para o conjunto da classe trabalhadora argentina, mas você não tem um código de trabalho consistente na Argentina, tal qual você tem no Brasil. Então você já tem a criação de um órgão que pudesse gerir as questões do trabalho de forma inédita na história do Brasil, de forma fundamental. E a partir desse processo, uma das primeiras medidas de Getúlio Vargas, mal ele assume, ele cria a lei dos 2/3 no Brasil. O que acontece? No Brasil da Primeira República e com o processo de imigração, era óbvio que aqueles portugueses, italianos, alemães, poloneses que prosperassem socialmente, eles contratassem para o seu comércio, ou para o ramo de transporte, ou para outros setores industriais, os seus patrícios. E muitas vezes os brasileiros ficavam desempregados. Qual foi a medida de democratização do acesso ao trabalho promovido por Getúlio Vargas? A lei dos 2/3. Ou seja, valeu, meu querido, a partir do processo dessa lei dos 2/3, todo estabelecimento comercial, de trabalho, o que fosse, deveriam ser empregados, deveriam ter brasileiros empregados. Seria inclusive até a própria democratização do acesso do trabalho aos negros, por tabela, porque a partir do processo da abolição da escravatura, você não teve nenhuma medida de democratização do acesso ao pleno emprego aos negros. Pelo contrário, o subemprego, a marginalidade, a situação de vulnerabilidade estariam presentes na população negra no Brasil. E essa lei dos 2/3 de quebra democratizaria o acesso ao emprego, não só à população negra, mas ao conjunto da nação brasileira. Ao mesmo tempo, você vai ter a moralização do voto, que até então não se tinha. Os trabalhadores, muitas vezes, tinham dificuldades de participarem politicamente diante de um processo viciado na Primeira República. Vargas moraliza colocando o voto secreto e a criação da justiça eleitoral para dirimir o processo político eleitoral, direito de voto e elegibilidade para as mulheres, fruto das lutas das mulheres. E com o reconhecimento institucional do governo Vargas, que volta e meia sempre falo às minhas queridas companheiras no âmbito da formação política, falei ontem na atividade que eu tive de formação política, inclusive para algumas companheiras, falo inclusive para Dilma Malman, entre outras pessoas afim. Então, são características muito claras de um governo comprometido com a realidade social,
comprometido com os direitos do povo brasileiro, até então não vistos pelo Estado liberal da Primeira República. E, ao mesmo tempo, para terminar a nossa historinha, porque eu acho que o tempo nosso está... Vê o tempo. Ah, tem 20 minutos? Eu estava preocupado com o tempo, mano, Neto. Ah, então tá ótimo. Tá ótimo, não, eu já estava... Então, é o seguinte, então você tem a regulamentação da jornada de trabalho, o pagamento de férias aos trabalhadores, o trabalho de mulheres e menores também é regulamentado dentro desse período, a partir da existência de decretos-leis. Ao mesmo tempo, você tem o fomento do fundo de pensão de aposentados universalizando o conjunto dos trabalhadores, porque naquele período da Primeira República, só determinadas categorias que lutavam pelos seus direitos é que tinham assegurado as suas aposentadorias. Mal eram contribuições individuais em caixas de aposentadoria. Nesse processo, o Estado brasileiro, a partir da era Vargas, ele coloca para si a possibilidade do Estado cuidar dos trabalhadores, não só a partir dos seus direitos assegurados, como também da sua aposentadoria. E qual é a demanda do governo Temer, gente? Voltar ao que era na Primeira República. Retroceder às relações não só de trabalho, como até da aposentadoria do trabalhador brasileiro. Então, essa que é a realidade por conta dos interesses ultraliberais que jogam contra os direitos sociais e que vão de acordo e de encontro aos interesses do empresariado, dos interesses daqueles que não querem ver a ideia de dignidade, justiça social e fraternidade. Ao mesmo tempo, você vai ter a ideia do controle, né, dos direitos dos trabalhadores a partir da existência da carteira de trabalho em 1932, com a existência do Salgado Filho à frente do Ministério do Trabalho. Nesse momento, o empresariado não poderia mais agir, e eu vou colocar numa expressão popular, não agiria mais de um sete-unagem. Você já teria um elemento muito claro que o trabalhador teria os seus direitos salvaguardados, inclusive com salário garantido a partir da carteira de trabalho e da forma... Exatamente. Como diz, os trabalhadores ficariam empoderados, né? Então, ao mesmo tempo, contra a ideia da pluralidade sindical que enfraqueceu em muito o movimento operário da Primeira República, Vargas começa, a partir da sua visão de sociedade, a ideia de unicidade sindical. Repito, unicidade sindical, né? Em contraponto à pluralidade sindical, já corrente na Primeira República, com o Decreto-Lei 979 de 1903. O outro decreto, que foi um grande marco, um grande avanço no governo Vargas, seria o Decreto 19770 de 1931. Reconhecia o surgimento dos sindicatos, desde que esses fossem reconhecidos pelo Estado, sendo fiscalizados pelo Ministério do Trabalho. Ora, aí vai chegar um conjunto de pessoas no movimento sindical, de outras centrais, ou vai chegar um conjunto de professores e tal, vai falar, Vargas controlou, Vargas manietou a atuação do movimento sindical. Ora, meu amigo, Vargas reconheceu a existência dos sindicatos. Antes, nem os sindicatos sequer eram reconhecidos, eram perseguidos, lideranças sindicais eram presas, haviam a lei, eu já coloquei a lei Adolfo Gordo de 1907, você tinha em 1926 a lei celerada, que era ainda pior, porque não era só para imigrante, era ampliado para o conjunto das lideranças sindicais brasileiras, ampliado para o conjunto da imprensa, cerceando qualquer manifestação contrária ao Estado liberal. Então, você vai ter um reconhecimento institucional do Estado brasileiro ao movimento sindical. Esse é um grande avanço dentro desse processo, no âmbito das conquistas dos direitos sociais dos trabalhadores e do papel do protagonismo do Estado, do sindicato reconhecido pelo Estado, reconhecido pelo poder público. Regulamentação posterior da existência de um sindicato único para determinada categoria econômica ou profissional pelo Decreto-Lei 1402/39, que mais tarde vai virar seria o artigo 516 da CLT. Só que tem qual é a interpretação dentro desse processo? Antes, numa categoria, você poderia ter o paralelismo de representação sindical, de uma corrente ou de outra corrente política. Com Vargas, não, acaba isso. Você não está satisfeito dentro do sindicato com o sindicato, disputa o sindicato.
ganhe um sindicato, né? Então vai ser esse processo que Vargas vai colocar a partir dessa ideia da existência de um sindicato único para cada categoria. Acabar a atitude de paralelismo. Com esse processo, enfraquece os anarquistas, enfraquece todos aqueles que não aceitavam a existência de um sindicato único para uma categoria. Aqui vocês estão vendo a representação dos trabalhadores na era Vargas, alguns exemplos, né? Então, como é que vão se comportar as correntes ligadas ao movimento sindical? Os anarquistas não vão querer reconhecer, né, o processo. O governo vai ter que controlar, vai ter que aceitar os sindicatos, mesmo tendo o controle do Ministério do Trabalho. Os anarquistas, não quero. Só que tem a questão seguinte: se você faz parte de um sindicato reconhecido pelo Estado, você vai ter os seus direitos respeitados e adquiridos. Qual vai ser a tendência de um trabalhador? Aceitar estar num sindicato reconhecido pelo Estado. Aí os anarquistas, não, mas vamos sair desses sindicatos oficiais. Sabe o que vai acontecer? Os trabalhadores não reconhecem. Não vão reconhecer essas lideranças. Os comunistas já vão estar ligados, então o que eles vão fazer? Não, nós vamos entrar nos sindicatos reconhecidos pelo Estado e vamos tentar fazer a nossa política junto à classe trabalhadora. Então vai ser o comportamento dos grupos, dos movimentos operários, já nesse período. Bom, então vocês têm a Assembleia Constituinte já feita, em 1934, você teria a Constituição de 1934 colocando a pauta dos direitos sociais presentes como temas essenciais e de fundo e de eixo constitucional. E dentre os avanços da Constituição de 34 da era Vargas, você tem extensão dos votos às mulheres, que já tinha sido consolidado com o Código Eleitoral de 1932, no seu artigo 2, a organização da justiça eleitoral, a intervenção do Estado em assuntos de política econômica e social, ou seja, pela primeira vez você tem uma Constituição brasileira onde coloca os assuntos de âmbito social como educação, saúde, trabalho, cultura, como função essencial do Estado. Então é fundamental esse processo onde o Estado começa a ter, a partir da lógica da Constituição de 1934, o protagonismo. O protagonismo na consecução e na responsabilidade de fomentar a nação brasileira, os direitos essenciais para que o brasileiro pudesse ter o direito à educação, saúde de qualidade, trabalho, proteção ao trabalho promovido pelo poder público brasileiro, pelo Estado brasileiro. A instalação da justiça do trabalho, fora do âmbito do poder judiciário, e a criação de juízes classistas, a introdução do mandado de segurança no campo dos direitos e das garantias individuais, já um avanço no âmbito do direito, e o aumento das receitas dos municípios. Pela primeira vez você tem uma Constituição onde há uma preocupação muito clara do poder público assegurar na ponta os serviços para a classe trabalhadora, para o conjunto da sociedade brasileira. Tá, gente? Aí vocês têm, na verdade, dentro dessa medida, os políticos que não concordam com as legislações sociais vigentes, os decretos que asseguravam os direitos à classe trabalhadora. Houve tentativas de resistência dessas oligarquias da Primeira República, insatisfeita com os avanços sociais, setores da burguesia que sequer queriam obedecer à existência dos decretos-leis de proteção aos trabalhadores, e dentro desse processo, havia ainda a reivindicação constante de trabalhadores, que por verem os seus direitos desrespeitados, queriam que os decretos-leis de Vargas fossem aplicados na prática. E daí, com a existência do Estado Novo, a partir de 1937, você vai ter ampliação maior e a presença ainda maior do Estado para salvaguardar todos os direitos sociais dos trabalhadores. Como a Lei Orgânica da Sindicalização Profissional, em 1939, a Lei do Salário Mínimo, em 1940, a efetivação da Justiça do Trabalho, em 1941, e a criação da Hora do Brasil para as comunicações radiofônicas voltadas aos trabalhadores, em 1942. Aí vocês vão falar, mas pô, Wendel, a Hora do Brasil, aquela coisa xarope, chata. Não. Imagine uma sociedade brasileira que já na virada do século XIX para o século XX, tinha um contingente de 86% de analfabetos. Ainda com o governo Vargas, aumentando o processo de alfabetização da população brasileira e de obrigatoriedade do ensino primário
presente na Constituição, mas ainda você tinha um contingente representativo de analfabetos no seio da classe trabalhadora. Como é que eu vou fazer com que os trabalhadores reconheçam os seus direitos presentes nos decretos-leis? Ora, colocando a aparição radiofônica. Né? Você mal tinha o processo da existência da televisão, que só vai ter um advento maior nos anos 50 para frente. A democratização do acesso ao rádio era um fato concreto no Brasil dos anos 40. Então, a medida inteligente do governo Vargas em democratizar o acesso aos direitos sociais dos trabalhadores seria a conscientização diária desses trabalhadores a partir das aparições radiofônicas e das comunicações feitas na Hora Brasil pelo Ministério do Trabalho, a partir das interlocuções do próprio Alexandre Marcondes Filho na condição de ministro do Trabalho. E assim sucessivamente você vai ter a existência de decretos-leis que, compiladas, gerariam a gloriosa CLT, que infelizmente foi estuprada, dilacerada pelo governo Temer, e que, por conta do seu significado histórico, por conta de sua carga enorme de proteção para a classe trabalhadora, está sendo hoje perseguida. Toda aquela ideia de modernização das leis trabalhistas significa, na prática, uma coisa. A verdade é que a modernização para a Fiesp significa redução dos direitos dos trabalhadores, dos custos, quando na verdade é nada mais que obrigação que remunerar o trabalhador, porque são eles que produzem a riqueza para o patronato. Essa que é a realidade. Então você vai ter, na verdade, a efetivação da influência da CLT a partir desses vetores. Primeiro vetor, demandas históricas do movimento operário brasileiro. É claro que com todas as lutas do movimento operário brasileiro, você teria subsídios para criar artigos, parágrafos necessários para que pudesse estar presentes na CLT. As ações do governo Vargas voltadas aos trabalhadores, a criação de decretos-leis de interesses por categorias ou para o conjunto da classe trabalhadora. O primeiro Congresso de Direito Social, inclusive agora, tem até uma dissertação de mestrado da UF, eu vou passar para você, Neto, depois no WhatsApp, de um cara da UF, que trata especificamente sobre esse primeiro Congresso de Direito Social no avanço dos trabalhadores. Ora, mas vocês vão ficar malucos. Caraca, Vargas no Estado Novo, que todo mundo dizia que era fechado, Vargas ouvindo os trabalhadores. Ouvia, companheiros. Ouvia. Se a UNE foi criada em 1938 no Estado Novo, seria no mesmo Estado Novo que teríamos o primeiro Congresso de Direito Social e todas as propostas feitas por trabalhadores, quadros do Ministério do Trabalho, estariam consubstanciados na CLT. As convenções da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, criada após a Primeira Guerra Mundial, sob o escudo do Tratado de Versalhes, em 1919. As convenções da OIT, que tratavam sobre os direitos dos trabalhadores, muitas delas foram incorporadas no que conhecemos presente na CLT, com seus mais de 900 artigos, que infelizmente foi depauperada. Doutrina social da Igreja, a partir da encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, e assim sucessivamente, sobre o pensamento de harmonia social e de direitos para a classe trabalhadora. Esse pensamento estaria presente nos princípios da CLT. Constituição de México, em 1917, decorrente da Revolução Mexicana e das conquistas dos trabalhadores, influenciaria o pensamento avançado dos direitos sociais para estar presente, influenciando o pensamento que regeria a CLT. E por último, 5 minutos, valeu, Neto. E por último, a Constituição de Weimar, após a Primeira Guerra Mundial, pela primeira vez um partido de esquerda, o SPD, o Partido Social Democrata Alemão, estaria à frente do processo político da Alemanha e teria uma Constituição bastante avançada da República de Weimar, garantindo os direitos dos trabalhadores. O que eu quero trazer como conclusão desse processo? Em 15 anos de governo de Era Vargas, isso que eu não estou colocando 1951 a 54, a experiência democrática, tivemos amplos avanços da classe trabalhadora brasileira, como nunca houve na história do Brasil, né? Então, você vai começar a ter reconhecimento dos trabalhadores, reconhecimento dos sindicatos, reconhecimento dos direitos sociais até então sonegados por uma oligarquia que não pensava em nada dos direitos dos trabalhadores, e temos hoje o processo inverso. Estamos voltando àquilo que era a Primeira República.
com presidente sem compromisso com a soberania nacional, sem compromisso com a autodeterminação da classe trabalhadora brasileira, reduzindo os direitos sociais em nome de uma agenda ultraliberal e de destruição do patrimônio brasileiro e das conquistas da classe trabalhadora. E aí eu pergunto, qual é a função de cada uma dessas lideranças? Qual é a função sua, dentro da CSB? É chegar nas suas bases e falar, gente, existiu no Brasil governo com comprometimento social com a era Vargas. Sempre existiu, só que o problema é que tivemos, a partir de uma agenda claramente de perda dos direitos sociais, diante de uma ofensiva ultraliberal, o início da constituição das perdas de direitos históricos. E a função da CSB é rechaçar todas as medidas que promovam ações contra os direitos dos trabalhadores brasileiros. É simples. Eu vou utilizar um pensamento muito clássico, e que eu acho que tem que ser o norte da CSB. Num processo, quando você tiver dúvida, siga a história, siga os interesses populares, ainda que nem sempre os trabalhadores consigam identificar de imediato, ainda que nem sempre os trabalhadores nos compreendam, mas pelo menos temos a função de ouvi-los e, ao mesmo tempo, orientá-los a partir do processo histórico, do pensamento nosso da CSB, a partir do fortalecimento dos sindicatos e, ao partir desse processo, na construção de uma pátria mais livre, justa e voltada aos trabalhadores, é a partir desse processo do conhecimento da história e dos avanços, entraves, refluxos e progressos do movimento sindical, é que teremos, na verdade, sindicatos fortalecidos e que sejam realmente representativos e de interesse para o conjunto da classe trabalhadora do Brasil. Existiu sim um Brasil voltado à classe trabalhadora, ainda que, muitas vezes, determinados historiadores de fundo trotskista, ou alguns historiadores que hoje estão fazendo autocrítica dentro do PT, reconheçam hoje os avanços da era Vargas junto aos trabalhadores. E se há uma característica muito clara da CSB, é justamente o respeito, a reverência a esse legado de avanços do varguismo, até porque foi através dele que todas as lutas históricas do movimento sindical brasileiro, desde o final do Império e seguindo a Primeira República, essas lutas foram traduzidas em legislações sociais que ampararam os trabalhadores e institucionalizaram os direitos. Tendo dito isso, que é um espaço muito curto, agradeço a oportunidade, Neto, dessa rápida atividade de formação, dessa abertura do primeiro congresso da CSB, e o desejo que eu tenho para vocês é que cada um de vocês aproveitem cada momento desse congresso, não apenas para a formação individual de vocês, mas que vocês possam transmitir as suas bases. Tá bom, minha gente? Ousar lutar, ousar vencer.